Sejam bem-vindos aos Diálogos de Fé que iniciamos hoje, quarta-feira, com o Padre Henrique Simão Mutali, do clero diocesano da nossa arquidiocese do UAM. De referir que o Padre Henrique Mutali atualmente reside em Lisboa, Portugal. Tem um mestrado integral em Teologia Bíblica, tem mestrado em Linguística e doutorado em Patrística. Ao longo deste mês de setembro, teremos 4 encontros, às quartas-feiras, pelas 15 horas, pontualmente, através do nosso canal de YouTube. Vamos falar sobre a revelação de Deus. E o Padre Henrique será o nosso interlocutor. Fique ligado e faça as suas perguntas através do chat, onde o Padre estará pronto para responder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos a esta nossa catequese. Os instrumentos de trabalho vamos utilizar simplesmente o próprio Catecismo da Igreja Católica, bem conhecido por todos, o Concílio Vaticano II, sobretudo a Constituição Dei Verbum, e também o Denzinger, que contém os símbolos da Igreja, que naturalmente serão os elementos mais citados. Nós sabemos que pela a razão natural o homem pode conhecer a Deus, com certeza, a partir das suas obras. Mas existe uma outra ordem de conhecimento que o homem por si só não é capaz de atingir. Por isso, precisa da revelação divina. Isso está naturalmente na Constituição do Concílio Vaticano I, no número 3015 do Denzinger. O que Deus nos revela? O seu projeto benevolente que desde toda a eternidade formou em Cristo a favor de todos os homens, revelando assim o seu projeto, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. O homem quase ou nada saberia de Deus se ele próprio não o tivesse revelado. O que é então a revelação? A palavra revelação vem da palavra latina revelatio, que literalmente podíamos dizer é a ação de tirar o véu, como que Deus tivesse um véu a cobrir o seu rosto e a pouco e pouco este véu se fosse descobrindo. É na expressão do dia a dia que nós sabemos que um amigo nos revela um segredo ou então o fotógrafo revela. No fundo é mostrar aquilo que está, pôr à tona aquilo que esteve durante muito tempo oculto. Uma expressão semanticamente equivalente a esta é aquela que utilizamos na manifestação de Cristo, que é a Epifania, proveniente literalmente do grego. Esta expressão que para mim semanticamente acarreta uma carga maior, porque parece que a iniciativa é do próprio Deus que emerge e assim se revela a todos aqueles que naturalmente de coração sincero o procuram. O que é que nós agora precisamos de perceber? Deus revela ao homem o seu desígnio benevolente. Podemos ler isto naturalmente da Dei Verbum número 2, que diz: aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar-se a conhecer o mistério da sua vontade,
segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da sua natureza divina. Deus quer e convida-nos para tomarmos parte da sua natureza divina. Por isso, torna-nos filhos adotivos por Jesus Cristo. Vejam bem as partes. Por Jesus Cristo no Espírito Santo. Em que podemos apresentar então esta revelação? Em que consiste? Consiste no seguinte: Deus que habita na luz inacessível, conferir 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, quer comunicar a sua própria vida aos homens que livremente criou para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Este é o objetivo da revelação. Fazer de nós filhos adotivos no seu Filho único, por meio do Espírito Santo. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responder, de o conhecer e de o amar muito além dos seus méritos. Aqui um elemento fundamental a termos em conta. Na verdade, o homem é capaz de conhecer toda a verdade. Mas existem elementos importantíssimos como a dimensão da Trindade que ele não consegue atingir simplesmente pela razão. Era preciso uma revelação sobrenatural. E vamos aqui distinguir então o que é a revelação natural e a revelação sobrenatural. Chama-se revelação natural porque é através da natureza dos seres criados que Deus se dá a conhecer ao homem. E é também chamada revelação natural porque parte do raciocínio e da intuição. Ao passo que a revelação sobrenatural é aquela em que, através da palavra dos profetas e, sobretudo, da palavra do Verbo encarnado Jesus Cristo, Deus dá-se a conhecer ao homem. Vamos agora partir para a distinção e, sobretudo, falarmos da revelação natural. Como já nós dissemos, é revelação natural porque é feita através da natureza ou de conjunto de seres criados. E chama-se indireta porque é através do raciocínio e da intuição do homem, partindo de si próprio, e se dá conta de que existe alguém no centro, no fim e no decurso de toda a sua história. Esta realidade da revelação natural apresenta-se, em primeiro lugar, através da criação, como nós acabamos de dizer. Diante das maravilhas da vida, dos astros, dos mares e muito mais, o homem coloca-se as seguintes questões. Como é possível tudo isto? Como surgiu? Isso tudo é fruto do acaso? Ele percebe que existe alguém maior que a tudo isto levou à existência. O segundo elemento importante é o mistério, é através do mistério do homem. O homem dá-se conta também a conhecer através da sua própria finitude. Diante disto, o homem tem sede do infinito e percebe que esta sede não é em vão. Existe alguém, o absoluto, o infinito, aquele que tudo levou à existência. E é esta realidade que para nós é importante compreender. O terceiro elemento é aquele do sentimento natural e religioso que o homem acarreta dentro de si.
Reconhecendo o homem que a sua vida e a do universo está ligada a esse alguém, surge nele o sentimento religioso. Este sentimento vem precisamente porque o próprio homem sente-se pequeno, dependente, diante de alguém maior. E é este maior que não pode ser outro senão o Deus Criador. E assim dizia Santo Agostinho: Deus está simultaneamente oculto e manifesto em toda parte. Simultaneamente oculto para aqueles que não têm olhos, naturalmente, manifesto para quem tiver olhos para ver, oculto para não se impor a ninguém, já que ele quer ser seguido na liberdade. O outro elemento fundamental para esta revelação natural é a relação entre revelação, religião e ciência. Todos nós sabemos que hoje existe muita gente que diz que a ciência praticamente resolve tudo. Eu não creio em Deus, não creio na igreja, porque a ciência é a medida de tudo. Mas aqui temos uma realidade importante. Dizer que Deus não existe porque não se vê e nem se pode palpar ou medir é o mesmo dizer que o que há de mais profundo no homem também não existe, porque não se pode medir, não se pode tocar, não se pode contar, nem se pode naturalmente explicar satisfatoriamente. E muitas vezes, sobretudo os racionalistas, chegam ao princípio de Descartes, não é, que diz cogito ergo sum. Penso, logo existo. E esquecem-se que talvez Descartes, ao dizer isto, também esqueceu-se que o homem não é só razão. O homem tem outras faculdades. O homem é também sentimento. E são todos estes elementos que, naturalmente, na vida cotidiana precisamos de ter em consideração. E dito isto, nada mais, nada menos, podíamos passar para a realidade da chamada revelação sobrenatural. E como nós já dissemos, a revelação sobrenatural é aquela em que naturalmente Deus vem ao encontro do homem através dos profetas e sobretudo do seu próprio Filho Jesus Cristo, o Senhor. Esta revelação sobrenatural nos apresenta o mistério profundo de Deus que vem ao encontro do homem, revelando-lhe e convidando-o a andar na sua presença para que se torne verdadeiramente seu discípulo e viva o amor através de Jesus Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, por hoje, naturalmente, paramos por aqui, porque na próxima aula havemos de apresentar as etapas desta revelação divina, que é naturalmente a revelação sobrenatural. Que o Senhor vos abençoe.